Olá, pessoal! Olá, mulheres queridas! Saudade de vocês! Essa semana bem puxada, quem me acompanha pelo Instagram viu que estou aproveitando algumas situações da obra da casa para a gente discutir e fazer assim uma reflexão: o que que é uma mudança, o que que são as obras que a gente precisa fazer. E o chamamento foi uma palavra que eu usei porque muitas vezes é isso que nos acontece. Somos convidados, chamados a fazer um processo de transformação, de mudança. E é muito mais fácil, se a gente pensar assim, na mudança exterior. Eu posso pintar, por exemplo, a parede, da minha casa da cor que eu quiser. Mas nem sempre eu vou poder fazer uma transformação dentro de mim do jeito que eu quiser, né? Mas é dentro das condições, dos recursos que eu disponho. Então, pintar também a parede da casa, como eu mostrei no vídeo, quem não viu o vídeo, ele tá lá no Instagram. E também tá aqui. Eu pus aqui no YouTube. Eu pus aqui no YouTube. Se você não viu, você tem a oportunidade. É um vídeo curtinho, 5 minutos, só para uma pequena reflexão e para dizer que, eu tô muito ocupada aqui, não tô conseguindo gravar. Hoje eu tô em casa, vocês podem perceber pela minha voz, eu tô com uma rinite assim atacada. Virou o tempo, tá chovendo, tá frio. E aí, fechou tudo aqui, congestionou. Mas vamos lá, nessa reflexão, dentro do contexto de uma obra, né, de uma mudança, de uma reforma que a gente precisa fazer no ambiente externo, é uma metáfora muito interessante para pensarmos nos processos internos. O autoconhecimento, ele nada mais é do que um processo interno de transformação, em que quando eu me conheço os meus valores, tenho consciência do que eu sinto, daquilo que eu estou pensando, faço as minhas escolhas com consciência. Isso tudo está baseado, né, está fundamentado nos recursos que eu disponho. Quanto mais eu conheço, melhor eu tenho condições de discernir aquilo que é bom, né? Aquilo que é interessante, aquilo que está condizente com os meus valores, com aquilo que eu tenho de propósito na vida, e aí eu tomo a decisão, faço a minha escolha. Quando eu não tenho esses recursos, ou tenho, mas não os uso, porque a gente pode ter os recursos, mas não colocá-los à nossa disposição. Então, eu posso ter uma estante cheia de livros, mas nunca ler. É nesse sentido que eu posso ter os recursos, mas se eu não emprego, é como se não existisse, né? Livros enfeitando estantes só para dar trabalho para a gente tirar poeira, porque é um enfeite, mas aquilo que se propõe, que é fornecer para nós conhecimento, ele não está fazendo, então fica inútil, né? Não se presta aquilo que é o propósito de um livro, por exemplo. Então, os nossos recursos, eles têm um propósito, eles devem ser aplicados dentro de um contexto com alguma finalidade. Quando eu não faço uso desses recursos, eu posso até ter a caixinha de ferramentas ali, mas eu não uso, o que isso vai me auxiliar no meu processo de transformação? Não vai. Isso que a gente vai chamar de acomodação. Então, a pessoa está, né, acomodada numa ideia equivocada de dizer que nós temos algum conforto, né? Por que eu falo ideia equivocada? Porque em algum momento nós vamos nos sentir desconfortáveis com as posições mais acomodadas, porque a vida nos chama
A vida nos chama para o progresso, para as transformações. E aquele lugarzinho confortável, né, de uma ilusão de quietude, cedo ou mais tarde a gente vai perceber que é só uma ilusão e que a gente está paralisado por culpa, por medo, e não está se permitindo perceber, tomar consciência, usar os próprios recursos para ter, aí sim, uma vida que vale a pena, né? Como o Clóvis de Barros ele fala, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida pacífica. A gente fala, eu quero ter paz. Então, o que é paz para você? Eu já fiz essa pergunta recentemente para uma pessoa que estava falando, eu nunca vou ter paz na vida. Eu falei, como não? Então, primeiro passo é o que é paz para você? O que é você, quando você fala, quero me sentir em paz, o que você está buscando? Eu só quero sentar na minha poltrona no final de semana e ficar quietinha ali, sem fazer nada. Para essa pessoa, isso é sinônimo de paz. O que ela está querendo? Ela está querendo um pouco de espaço, de tranquilidade, sossego, né? Descanso. Ela está pedindo por isso. E isso transmite para ela a sensação de que ela está em paz. Não tem nada de fora incomodando, né? Mas por dentro, será que a gente consegue ficar em paz com os nossos pensamentos e emoções? A gente consegue se naquele momento ficarmos distraídos. Então, eu posso dormir e aí eu estou inconsciente, eu me desligo completamente. Eu posso me distrair desde um filme, olhar nas redes sociais, eu posso ler um livro. Distrair, que eu falo, então, é usar de alguns recursos para nos tirar de uma situação que está nos convocando a atenção, nos incomodando, por exemplo. Então, é um momento, a gente pode ter esse momento, tá? Não estou condenando isso, não. É um espaço da calma. A gente fala isso para criança que está com raiva, certas metodologias, né, na educação infantil, acabamos com aquela ideia equivocada de cantinho de pensamento, porque a criança, isso é um castigo para a criança, e que ela é colocada num lugar que ela tem que pensar sobre aquilo que ela fez. Isso, quem inventou isso não entendia nada de criança, porque a criança ali, ou ela se distrai, ou ela fica remoendo uma forma de depois se vingar, né? Dependendo do temperamento, da personalidade da criança. Mas aí aquilo não é um lugar que ela vai pensar, pôr a mão na consciência, ela não tem desenvolvimento para isso. Então é mais interessante o quê? O cantinho da calma, em que ela tenha ali recursos disponíveis para que ela possa usar para descansar, para respirar, para ver coisas bonitas, aquilo fazer um sentido para ela que leve a um lugar da calma, né? Um lugar interior da calma. Então a gente deve buscar isso também. De preferência, uma caminhada na natureza, né? Ouvir uma boa música, pode ver um filme também, ler um bom livro. Tudo isso não necessariamente tem um sentido de escapar, mas de refazimento. Então, para a gente saber disso, nós temos que cultivar a consciência, né, desperta, o sentido que essas experiências têm para nós, qual o propósito. É por isso que a gente está fazendo essa leitura. Hoje, a leitura da fagulha, 23ª fagulha, saiba nadar contra a maré. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, tá? Ele aqui já parte do princípio que essa discussão é para empresários, empreendedores, líderes e profissionais. Se você não é nada disso, você pode pular isso aqui, mas não pode não, tá? Porque nós vamos engajar a reflexão que está aqui nessa proposta de nadar contra a maré. Até porque todos nós, em algum momento, estaremos nesse lugar de liderança.
de empreendedorismo, nós estaremos exercendo uma atividade profissional, tá? Podemos pensar do que se aplica essa discussão na nossa vida. O que a gente pensa quando está nadando contra a maré? É uma metáfora, é uma imagem. Pensa num rio com uma boa correnteza, ou então numa praia. Quem já nunca, né? Tomou um caldo, uma cambalhota na praia. Por quê? Porque o mar estava puxando, ele tem uma correnteza, e se você ficar nadando contra a correnteza, contra a maré, qual é o efeito sobre nós? A gente tem a impressão de que está nadando, um esforço enorme para dar as braçadas ali, enquanto nós estamos sendo puxados no sentido contrário. Então, estamos sendo puxados para lá e a gente tentando nadar para cá. Há um gasto de energia muito grande. E tem gente que se afoga, né? Perde as forças, não consegue chegar a um bom lugar. Eu já usei essa mesma metáfora para a gente pensar que em determinados momentos a gente tem que fazer um esforço, mas um esforço calculado. Nós vamos ter que direcionar para onde a gente quer. Isso é importante. Quando a gente está nadando contra a maré, a gente tem que ter certa clareza para onde a gente está se dirigindo. E como isso está dentro dessa parte que ele fala dos relacionamentos, ele traz em discussão os relacionamentos da empresa, a gente pode colocar aqui os relacionamentos também da família, em que nós temos determinadas ideias, pensamentos, crenças, valores, que pode se chocar de outras pessoas com as quais nos relacionamos, e eu quero uma coisa que é outra. Esse negócio de fazer obra em casa é interessante, porque várias pessoas eu já conversei e falaram assim, esse negócio de obra dá separação, viu? Porque o casal briga pra caramba. O que acontece para dar certo? Tem que ter parceria, tem que ter uma negociação. O que um quer, o que o outro quer. O que um pode abrir mão, né, aceitar, e o que o que não pode. O que também dentro dos recursos. Então, nós temos vamos dizer, uma quantia, um dinheiro separada para fazer determinada obra. Então, dentro disso, dentro desse recurso que é limitado ali, né, que foi estipulado, tem que se fazer ali as compras, né? Tem que se fazer desde comprar tinta, cimento, revestimento, até outras coisas. Então, eu estou, por exemplo, comprando, fazendo um banheiro, então eu tenho que comprar vidro, tenho que comprar pia, tenho que comprar um monte de coisa. E qual a gente vai escolher, né? Qual que a gente vai escolher? Aquilo que eu gosto, aquilo que cabe no meu bolso, aquilo que... Enfim, tudo isso tem que ser colocado em questão. Eu vou dar uma pausa aqui, eu volto rapidinho porque eu tenho que atender a chamada do pedreiro.